A paz de Cristo, queridos irmãos, e um bom dia a todos vocês que estarão entrando, para acessar essa live e cultuar a Deus juntamente conosco. Em nome de Jesus que damos início a este culto, em louvor e glórias e honra ao nosso Deus, aquele que é soberano sobre todas as coisas. É um prazer, irmão, compartilhar com você este momento de adoração, este momento no qual nós possamos nos deleitar na presença do nosso Deus, no qual nós possamos nos derramar e adorar verdadeiramente aquele que é digno de honra e de louvor. E que a presença do Espírito Santo de Deus possa estar com você aí no seu lar, que Ele possa te restaurar, que Ele possa transformar a sua vida, possa saciar você, da presença dEle, essa presença que é tão maravilhosa, que nos enche por inteiro. E que realmente seja uma manhã de louvor, que seja uma manhã de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa louvar conosco, que você possa bendizer e exaltar o nome do Senhor. Som da festa.
mil graus de unção, graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos à presença do Senhor. Você que está entrando aí agora, possa, ter esse momento de comunhão, esse momento de adoração, e que você possa mesmo se colocar na presença do Senhor, mesmo que esteja no seu lar, mesmo que seja, através do telefone, que possa ser um momento no qual você possa dedicar esse tempo a Deus, que você possa realmente se entregar e cultuar, não apenas assistir, mas que seja um culto de adoração a Deus. Faremos uma leitura em Efésios 5, do 1 ao 20. Peço você que se encontrem no seu lar, vocês também que estão aqui na igreja, possa pegar a sua Bíblia, estar fazendo a leitura juntamente comigo, e que você possa meditar nessa palavra, que ela possa trazer refrigério à tua alma, que ela possa trazer transformação para a sua vida. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazido para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, o Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Então, irmãos, essa palavra nos diz que, como filhos amados do nosso Deus, nós devemos nos parecer com Ele. Nós devemos proceder de forma que agrade o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que são dias maus, mas nós devemos nos portar como portadores do Evangelho, Evangelho de salvação. E assim, irmãos, nós nos parecermos com Cristo, como identidade de Cristo Jesus. E que esta palavra, nesta manhã, ela possa te acordar, né? Ela possa te despertar da vida no qual você tem se encontrado, que ela possa trazer luz ao teu coração, que ela possa ser fonte de vida para ti nesta manhã, que você possa ser restaurado, que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Estaremos orando ao nosso Deus. Eu convido aqui o pastor Daniel para estar conduzindo esta oração. Bom dia, na paz de Cristo, oremos ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, graças nós te damos, Senhor Deus, por esta oportunidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e fraquezas cometidas. Pai eterno, passamos, Senhor Deus, por um momento agora da escola bíblica, aonde, Senhor Deus, a tua palavra vem nos mostrar que o caminho da unidade é a cruz. Que o caminho da unidade, Senhor Deus, é a pessoa de Jesus Cristo, para que nesta manhã, ó Pai, nós possamos alcançar os corações daqueles que ainda não conseguiram entender essa realidade, não conseguiram entender esta verdade, ó Pai. Permaneça, Senhor Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações, para que nós, enquanto, Senhor Deus, filhos, enquanto, Pai eterno, servos de Deus, possamos viver essa prática, possamos cada vez mais crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, que nesta manhã, manhã de adoração, manhã de palavra, nós possamos, Senhor Deus, nos edificar em Ti, Jesus Cristo. Oh, Pai de amor, Pai de infinita bondade, receba, Senhor Deus, esses louvores como forma de adoração, para que possa subir até o trono da graça, e como resposta, Tu possa descer o Espírito Santo sobre as nossas vidas aqui, ó Pai, e sobre as vidas de todos, Senhor Deus, que estão nos acompanhando através dessa transmissão, que eles sejam alcançados, ó Pai, pelo Espírito Santo. Ó Senhor Deus, pedimos também as Tuas bênçãos sobre o mensageiro desta manhã, o pastor Diego. Usa, Senhor Deus, o Teu servo em Tuas mãos, que ele seja canal de bênção, Senhor Deus, para a Tua igreja, canal de bênção para o Teu povo, e que ele seja, Senhor Deus, um instrumento nas Tuas mãos. Ó Santo Deus, Tu conheces, Senhor Deus, a nossa fragilidade, Tu conheces, Senhor Deus, que somos pó, pecadores, mas nós entendemos também, a Tua palavra nos mostra que Teu amor é tão grande, as Tuas misericórdias sobre a nossa vida, Senhor Deus, é a causa de nós estarmos aqui falando da Tua grandeza, Senhor Jesus. Faça com que cada dia mais nós possamos ser, Senhor Deus, grato pela Tua misericórdia na nossa vida, Senhor Deus. Pai Santo, continua, Senhor Jesus, nos fortalecendo, continua, Senhor Deus, nos abençoando, ó Pai. É a nossa oração, em o nome do Teu Filho Jesus, para a glória do Teu poder, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus.
Jesus ele possa adentrar ao teu coração e ser parte da tua vida. Não em momentos de culto, mas que seja no nosso proceder, no nosso dia a dia. O nosso Jesus, ele é de um amor incomparável, né? Ele se revelou na cruz do Calvário em forma de amor, né? Por uma humanidade que se encontrava perdida. E nós fomos alcançados por este ato, né? Esse ato de amor, esse ato de bondade, no qual o nosso Jesus se entregou. E que você possa sempre, em todo tempo, ser grato a Deus, né? Na sua forma de viver. Você seja grato a Deus por tão grande amor, né? Por tão grande salvação concedida a todo aquele que crê, né? A todo aquele que ouve e que crê neste evangelho que salva, esse evangelho que restaura. Esse nosso Jesus, esse Deus maravilhoso e santo, ele em todo tempo, ele nos ama, independente das nossas falhas, independente da nossa conduta. O seu amor, ele é incondicional, ele é incomparável. Nós, muitas vezes, não conseguimos sentir esse amor por causa do nosso pecado, por causa das nossas fraquezas. Mas é um amor que foi dispensado por toda a humanidade. Foi por mim, foi por você. E que você possa reconhecer este amor, que você possa viver este amor e que você possa ser grato a Deus por este amor. Incomparável és meu Criador, tão grandioso o teu esplendor. Com minha voz vou hoje proclamar, prostrado a ti eu vou te adorar. Foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar que tu és digno. Só tu és digno, santo é o Senhor. E tu és digno, único, só tu és digno, santo é o Senhor. Exaltado é o teu nome, Jesus. Toda glória seja dada a ti, Senhor. Toda honra seja dada ao teu nome, Jesus. Todo o universo foi criado por suas mãos. Todo o universo foi criado por tuas mãos, os altos montes e o profundo mar. Tua grandeza não se pode comparar. A tua igreja está pronta para cantar que tu és digno, único, só tu
agora ouvindo a mensagem com o pastor. Olá. Amém. Já estamos no ar, então, não é, pastor Daniel? Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Diego Lima, aqui de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Minha esposa e eu, a missionária Maíse, né? Nós somos missionários aqui nesse país, pouco mais de 3 anos. E para mim é motivo assim de muita alegria, de muita honra, poder estar aqui com vocês para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de cada um de vocês. Eu quero, antes de começar, deixar aqui uma saudação especial a todos os irmãos da IAP Bocaiúva, né? Bocaiúva, e a todos os nossos irmãos de Minas Gerais, tá certo? Em especial, é claro, o pastor Daniel, que me fez esse convite. Eu conheci o pastor Daniel faz pouco tempo, mas os poucos instantes que estivemos juntos, esse homem fez uma oração por minha vida. Ele fez uma oração aqui pelo campo missionário que foi tremenda, nos impactou, né, por meio dessa oração. E eu quero também deixar aqui minha saudação ao presidente dessa região, ao pastor Júnior. Quero também saudar as diaconisas Jéssicas e a Adriana, que estavam na escola bíblica antes de entrarmos aqui nesse culto, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Como vocês podem perceber, eu acompanhei não só o momento do louvor, adorando, exaltando aqui ao nosso Deus junto com o ministério, mas também estou acompanhando o culto de hoje desde o momento da escola bíblica. De verdade, é um privilégio para mim poder participar com vocês, tá bom? Eu quero, nesse momento, abrir a palavra de Deus junto com você, tá certo? De repente você me assiste aí de Bocaiúva, de repente você nos assiste de outro lugar, de Minas Gerais, de outra cidade, ou quem sabe você nos acompanha aí do Face, pelo YouTube, e quem sabe você não é crente ou não pertence à promessa, né, à Igreja Adventista da Promessa, você está aí do outro lado. Já está até pensando em sair desse canal. Não sai agora, não sai agora. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para falar com você nessa manhã, no nome de Jesus, tá bom? Então fica com a gente até o final, que daqui a pouquinho vamos fazer uma oração por sua vida e também vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo, se estiver ao seu alcance, em Atos, capítulo de número 2, dos versículos de número 42 ao 47. Atos, capítulo de número 2, versículos 42 ao versículo de número 47, que diz assim, preste atenção, leia comigo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Se você puder, feche os seus olhos comigo. Se você estiver em um ambiente e não puder fechar os olhos, se você ainda não é crente, se você ainda não pertence a uma igreja, fica aí do jeito que você está. Eu quero orar por você agora. Não só pelos promessistas, mas por você que está acompanhando a gente pelo Facebook, YouTube, que ainda não entende muito sobre oração, Deus, Bíblia, tem lá as suas dúvidas. Fique aí, não sai daí. Eu quero orar por você também nesse momento, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, desde já, Senhor Deus, te agradecemos por esse
culto maravilhoso, pela escola bíblica que tivemos anterior a esse culto. Te damos graças, Senhor Deus, por esse santo sábado, estarmos aqui para exaltar o teu santo nome. O meu desejo, Deus, é ser instrumento do Senhor para os nossos irmãos de Minas Gerais e para todos aqueles que nos acompanham por esses canais, o Facebook e o YouTube. Abençoe a tua igreja nesse momento, Pai. Fala com o teu povo, mas fala também, meu Deus, quem sabe com aquele que ainda não tomou a decisão de aceitar ao Senhor como único Senhor e Salvador de suas vidas. Então, que no nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para fazer por meio dessa palavra hoje seja completa, Senhor. Faz aquilo que eu não posso fazer. Toca naquele coração e daquela maneira, meu Deus, que eu não posso tocar. Em nome de Jesus. Nós já te louvamos aqui, nós já estudamos a sua palavra. Nesse momento, nós queremos parar tudo nesse momento, para ouvir a sua voz. Estamos orando agora, estamos falando contigo. Mas após essa oração, fala conosco, papai. Fala conosco, Senhor Jesus. É o nosso desejo, é a nossa vontade, ouvir a tua voz nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Queridos, olha, eu não posso deixar também, né, de enviar para vocês um saludo, uma saudação especial dos nossos irmãos aqui da Bolívia, né? Se fosse algum deles, eles diriam assim, ó, que Deus los bendiga em el nombre de Jesus, tá? Então, receba a saudação também da IAP em Bolívia, para você que está aí do outro lado, no nome de Jesus, ok? Nesta manhã eu quero falar com vocês, queridos, sobre a unidade da igreja. Eu acho que é um assunto muito importante, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo como Igreja de Cristo. Tão pertinente que tem sido o novo tema, o novo foco das nossas lições bíblicas, né? Da lição bíblica da Igreja Adventista da Promessa. Unidade. E aí eu quero começar, queridos, lhe fazendo refletir em uma coisa. Você sabia que estar junto não significa estar unido? Estar junto não significa estar unido. Minha esposa e eu aprendemos isso da pior maneira possível. Nós nos casamos com apenas 19 anos de idade e, como tudo na vida, né? No início tudo é flores, mas logo vieram os problemas, as dificuldades e com mais ou menos um ano de casamento, a situação ela estava insuportável. Eu, porque era um viciado em igreja. E alguém pode escutar assim e dizer bem assim, o pastor está dizendo isso no bom sentido da palavra. Não, é no mau sentido mesmo, irmãos. Eu era viciado, eu me casei com a Maíse, sempre fui um jovem, graças a Deus, honesto, fiel a Deus, mas eu gostava demais das coisas da igreja, era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair, e quando não estava na igreja, à noite, na madrugada, eu estava em um estúdio musical, cantando, tocando com um grupo de louvor. E havia me casado, mas não dava a atenção devida à minha esposa. A minha esposa, naquela época também, muito ciumenta. Então, os dois tinham graves problemas, mas o maior de todos eles, pasme você, era o problema doutrinário. Eu, promessista, a minha esposa, de uma outra denominação. Meu Deus do céu, a situação ficou insuportável. Até que, com um ano de casado, nós nos sentamos para uma séria reunião e decidimos conversar sobre todas essas situações e, sobretudo, a questão doutrinária, e chegamos à conclusão de que a partir daquele instante não prevaleceria a minha vontade, nem tampouco aquilo que ela havia aprendido desde a sua juventude, desde a sua infância, né, na denominação que ela pertencia. Mas o que iria prevalecer a partir daquela conversa seria a vontade da palavra de Deus. A verdade de Deus deveria prevalecer a partir daquela conversa. E aí, queridos, em suma, depois desse acerto, né, de contas,
Já fazem mais de 10 anos que estamos juntos e unidos. Fomos chamados por Deus para a obra missionária e hoje considero a missionária Maíse tão promessista quanto eu. E você percebeu? Deu para notar que no início do nosso casamento, apesar de havermos trocado alianças e estarmos vivendo debaixo do mesmo teto, nós não estávamos verdadeiramente unidos. É lamentável, queridos, mas precisamos reconhecer que isso é uma realidade em inúmeras igrejas locais. E por que não dizer denominações? Seus membros fizeram uma aliança com Deus diante de muitas testemunhas. Os mesmos se reúnem semanalmente, no mesmo lugar, no mesmo horário. Mas isso não significa dizer que essas pessoas estão unidas. Porque unidade não tem a ver com estar debaixo do mesmo teto. Unidade não significa pertencer à mesma organização. Unidade não é apenas vestir a mesma camisa. Eu me lembro, por exemplo, que antes de me tornar missionário, eu trabalhei, né, em algumas empresas que nós vestíamos a mesma camisa, estávamos debaixo do mesmo teto, sobre as mesmas ordens. Mas, queridos, o que havia de falta de união naquele ambiente, o que havia de hostilidade ali dentro, não está no gibi, não é para brincadeira, a coisa era séria mesmo. A gente pode perceber, por exemplo, times de futebol, alguns times, né, de futebol, muitos deles estão com a mesma camisa, jogando no mesmo time. Mas quantas vezes a gente já não assistiu algumas reportagens onde 2 jogadores do mesmo time trocaram farpas e, por que não dizer, agressões físicas, não só verbais, mas físicas, no jogo, pertencendo à mesma equipe, pertencendo ao mesmo time. Não. Unidade não é ser do mesmo partido ou defender o mesmo assunto. Isso não é unidade. A gente percebe isso, por exemplo, na política. Existem muitos políticos, mas cada um levanta a sua bandeira, cada um é do seu jeito, cada um defende um lado. A gente olha, né, na Suprema Corte, não só aqui da Bolívia, mas do Brasil, tá lá todo mundo com a mesma toga, do mesmo jeitinho, mas cada um tem um jeito diferente de lidar com as pessoas. A gente vê a desunião que existe no meio político, nos poderes, não só no Brasil, mas na Bolívia também. Na ciência existe a divisão, cada cientista pensa de um jeito. Está aí, por exemplo, a questão do coronavírus. No início ninguém sabia o que fazer, como resolver. Cada cientista, cada médico tinha uma opinião diferente. Queridos, na filosofia, até mesmo na teologia. A teologia, ela que é muito importante, toda a igreja, que é uma igreja santa, uma igreja bíblica, ela precisa ter uma boa teologia. Mas quando nós olhamos a história da teologia, com o passar de todos os séculos, nós percebemos, queridos, que houveram pontos teológicos que até hoje trazem divisão ao povo de Deus. E sabe o que é que acontece? O inimigo se utiliza de uma coisa boa, né? Se utiliza disso aí para tirar o foco da igreja de Cristo daquilo que é realmente importante, que é a adoração a Deus e a salvação das almas. Enquanto muitos estão brigando aí por pontos teológicos, almas estão indo para o inferno. Então, nós podemos estar juntos e não estarmos unidos. Então, pastor Diego, o que seria exatamente viver em unidade? A unidade, queridos, ela se externa a partir da vivência dos mandamentos da reciprocidade. Ou seja, daquela frasezinha que a gente olha várias vezes, está lá na Bíblia, diz assim, uns aos outros. Como diz em Romanos 12:10, amar e honrar uns aos outros. Você ter unidade é você servir
uns aos outros. Aqui na Bolívia, por exemplo, nós estamos fazendo orações todos os dias às 5h30 da manhã. E ontem aconteceu uma coisa tão bonita. Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui na Bolívia por causa da quarentena, né, para fazer esses cultos virtuais, é o fato de muitos que pertencem à nossa denominação não terem a possibilidade de ter um Wi-Fi, de ter um bom celular com uma boa câmera, né, para entrar no digital. E aí muitos colocam crédito e tudo. E ontem, uma jovenzinha aqui da igreja, no momento de pedir, de fazer o seu pedido de oração, ela disse: pastor, eu não quero pedir, eu só quero agradecer. E eu disse para ela: por quê? Você quer agradecer ou o quê? E ela disse: pastor, eu quero agradecer porque hoje a minha mãe teve condições de colocar crédito no seu celular para participar dessa oração. Queridos, aquilo ali me tocou tão profundamente, sabe por quê? Porque aquela jovenzinha não sabia, mas a mãe dela conseguiu participar da reunião porque outro irmão, que tem uma condição melhor, serviu, disse: pastor Diego, eu vou colocar crédito no celular dessa irmã. E ao colocar crédito no celular dessa irmã, ela e a filhinha dela, jovem, conseguiu participar. Unidade é servir uns aos outros. É sujeitar-se uns aos outros, como diz em Efésios 5:21. É suportar e perdoar uns aos outros, como diz em Colossenses 3, versículo 13. É instruir e aconselhar, como diz em Colossenses 3,16. É confessar pecados e orar, como diz em Tiago 5,16. Queridos, é admoestar uns aos outros, como diz em Romanos 15,14. É ser hospitaleiro, como diz em 1 Pedro 4,9. É consolar e edificar uns aos outros, como diz em 1 Tessalonicenses 5:11. É levar as cargas uns dos outros, como diz em Gálatas 6:2. É lavar os pés uns aos outros, como nos ensina a palavra de Deus em João 13:14. Verdadeira unidade é isso aqui que eu acabei de citar para você. Agora, alguém pode olhar para tudo isso e dizer o seguinte: mas pastor Diego, como é que nós, tão imperfeitos que somos, vamos chegar ao ponto de ter tudo isso, viver essa verdadeira unidade, amor, honra, servir, sujeitar-se, suportar, perdoar? Como é que a gente vai conseguir, pastor Diego, agregar isso à Igreja de Cristo, nas nossas vidas, no dia a dia? Queridos, olha, nós somos uma igreja apocalíptica. Estamos vivendo no princípio das dores. Precisamos pregar bastante sobre os últimos acontecimentos, porque Jesus está à porta. Mas o nosso modelo de ser igreja comportamental continua sendo a igreja primitiva. Então, se nós queremos colocar todos esses ingredientes que nos tornará verdadeiramente uma igreja unida, então nós precisamos olhar para a unidade que tinha a igreja primitiva. Nós precisamos tomar como exemplo o comportamento dessa igreja. E quando nós lemos o texto que lemos lá no início, né, de Atos 2, do 42 ao 47, não vai dar para falar tudo. É muita coisa. Mas eu separei pelo menos aqui 4 práticas que aquela igreja tinha e fazia dela verdadeiramente uma igreja unida. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja unida. E aí você pode dizer: pastor, qual é a primeira prática? É simples. A primeira prática era que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, olha só, uma igreja jamais será unida sem que seja guiada pela sã doutrina. Quer dizer, a doutrina dos apóstolos. Olha só, queridos, quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu sou entusiasta da comunicação, das redes sociais. Antes de vir para a Bolívia, eu tinha um programa de rádio em Boca da Mata, sempre gostei dessa coisa assim de mídia, de mexer com isso.
Eu amo glorificar ao Senhor por meio dos feitos no campo missionário. Mas olha só, quem disse que o fato de se usar dessa ferramenta, que são as mídias, a tecnologia, nós precisamos necessariamente abandonar a doutrina verdadeira, a sã doutrina da palavra de Deus. Quem disse isso? Não, de maneira alguma. Queridos, eu tive um conselho, recebi um conselho de um amigo, e muito amigo, e não acredito que o conselho dele foi maldoso, foi bom, mas eu recebi aquele conselho. E ele disse assim, olha, Diego, não fica postando muita foto dos acontecimentos, né, no campo missionário. Pode parecer assim que você está querendo, de repente, assim, se exibir, mostrar uma coisa que não é, alguma coisa desse tipo assim. E aí eu recebi aquele conselho, até porque é uma pessoa de Deus, e eu tenho certeza que ele falou assim, do coração mesmo. Mas, queridos, quando eu recebi aquele conselho e parei de utilizar as mídias sociais, eu percebi que o reino de Deus perdeu. Eu percebi que o trabalho missionário, ele perdeu. Porque quando você mostra aquilo que está acontecendo, usa a tecnologia, as redes sociais, você amplifica aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na igreja local, no campo missionário. Então é uma ferramenta muito importante. Eu perdi com isso e quando nós chegamos agora na quarentena, foi mais do que nunca um gatilho para todos nós, como Igreja de Cristo, utilizarmos mais as redes sociais e também foi um golpe, porque nós percebemos o quanto perdemos durante o tempo que não estávamos usando. Mas usar a tecnologia, a mídia, as redes sociais, não quer dizer necessariamente que temos que abandonar a sã doutrina. Porque a sã doutrina da palavra de Deus, ela é muito, mas muito importante mesmo. A igreja jamais será unida sem que seja guiada pela sã doutrina. Quantas pessoas, queridos, durante esse decorrer dos tempos, saíram da Igreja Adventista da Promessa, mas não conseguiram ficar por muito tempo, logo voltaram. Esses dias a minha mãe aceitou Jesus. 15 anos de oração para minha mãe aceitar Jesus. Quando ela aceitou Jesus, qual foi a igreja que ela disse que queria pertencer? Igreja Adventista da Promessa. Ah, pastor Diego, o senhor é suspeito em falar, porque o senhor é pastor da igreja. O seu irmão Daniel é pastor da igreja. O senhor é suspeito de falar. Não. Ela quer ficar na Igreja Adventista da Promessa, porque a Igreja Adventista da Promessa defende a sã doutrina. Defende a palavra de Deus. Para ela é muito evidente, é muito claro a seriedade que a Igreja Adventista da Promessa tem com a palavra de Deus. E aí eu lembro do que o apóstolo Paulo, ele escreveu a Tito, ele diz assim, tu, Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2, verso 1. Queridos, sem sã doutrina é impossível ter unidade. Sabe por quê? Porque é a sã doutrina que expõe o falso ensino. Principalmente nos dias que nós estamos, com falsos profetas, falsas igrejas, falsos pastores. É a sã doutrina que vai expor o falso ensino, os ventos de doutrinas. Paulo escreveu o seguinte a Tito, ele diz assim, porque existem muitos insubordinados, existem frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganâncias. E aí eu volto até no ponto, né, da tecnologia. Talvez se Paulo estivesse vivendo em nossos dias, ele diria o seguinte, olha, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo todas as redes sociais, todos os meios de comunicação, ensinando o que não se deve, por torpe ganância. Não é verdade? A sã doutrina, ela expõe a falsa profissão de fé. Paulo escreveu também a Tito o seguinte, olha, esses homens maus, eles professam conhecê-lo
entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. Hoje nós estamos vivendo no Evangelho da Graça. Um evangelho de graça que abandona a lei de Deus. Um evangelho de graça que prega um Deus que é todo amor. E se esquece que Deus também é todo justiça. E se esquece também que o Deus de amor, ele se ira. E se esquece também que o Deus de amor, ele leva para o deserto. Que o Deus de amor, ele disciplina aqueles que ele ama. Ah, queridos, como nesses últimos dias muitas pessoas se perderam, não apenas pela maldade dos falsos profetas, mas pela omissão da Igreja de Cristo, que muitas das vezes fica ou se acomoda em suas quatro paredes, em seu bairro, em sua cidade, e esquece que todas as vezes que Deus levantou um profeta ou um povo, ele levantou para marcar uma geração. Ele levantou, sabe, para acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Olha, quem são esses que estão transtornando o mundo? É para isso que você e eu fomos levantados, meus irmãos. A IAP Bocaiúva, ela não foi levantada apenas para a manutenção de sua igreja local, ela foi levantada para, através da verdade de Deus, da sã doutrina, poder levar essa palavra que cura, liberta, transforma e restaura, somente essa palavra, até os confins da terra. Hoje se prega muito sobre a graça e se esquece das obras. Tiago, ele disse que a fé sem as obras está morta. E é por isso que nós percebemos tanta gente com rótulo de crente, mas que fazem coisas abomináveis, que são desobedientes, que são reprovados por suas obras, porque são pelos frutos que se conhecem as árvores. E, infelizmente, quanta gente com fruto ruim, e por que não dizer fruto podre, hoje em dia no meio do povo de Deus. Queridos, é a sã doutrina que prepara a igreja para o futuro. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, ele disse o seguinte: olha, vocês devem ir, pregar o evangelho, batizar, mas olha só, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 20. Eu fico me perguntando, queridos, por que tanto crente está literalmente apavorado com essa questão do coronavírus? Pastor Diego, não fale isso, pastor. Não seja insensível. Existem pessoas que estão doentes, existem pessoas que estão morrendo. Calma, calma, calma. Eu não estou dizendo que nós, como Igreja de Cristo, não devemos nos cuidar, obedecer às autoridades. Eu não estou dizendo aqui que o coronavírus é uma bobagem, né? Que nós devemos ter alguma atitude imprudente. Não é nada disso. Nós não podemos ser conhecidos como o povo que propagou o coronavírus. Nada disso. Mas me preocupa, querido, a postura de muitos que dizem pertencer à Igreja de Cristo e que estão apavorados com esse momento. Não estão sabendo lidar com esse momento. Não estão entendendo que o Jesus que nos plantou nesse mundo para ser uma igreja missional, como tanto se diz hoje em dia, ele disse que se pegássemos na cabeça ou numa serpente, ou no escorpião, ou se porventura tomássemos alguma coisa mortífera, não nos faria dano algum. Nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja. Quer dizer, que mesmo em meio ao caos, a igreja de Cristo, ela precisa continuar avançando. E por que eu tenho essa preocupação, queridos? Porque eu me pergunto, se não estamos prontos para enfrentar um coronavírus, como é que estaremos prontos para passar pela grande tribulação?
Como é que estaremos prontos quando alguém colocar uma faca no nosso pescoço? Quando alguém vier com uma arma mandando, né, nos ordenando negar a Jesus, senão a gente morre? Hoje eu vi aí o pastor Daniel, junto à diaconisa, fazer uma oração especial pelos nossos irmãos lá da Coreia do Norte. Você sabe o que está acontecendo lá na Coreia do Norte, nesse momento? Né? Não só lá, mas nos países mais perseguidos. Os cristãos, eles estão recebendo a seguinte proposta. Preste atenção. As autoridades estão dizendo o seguinte, olha, vocês querem receber assistência médica? Queremos. Então, neguem a Jesus. Vocês estão com coronavírus, nós podemos te ajudar, nós podemos salvar a sua vida, no sentido, né, da sua saúde, mas para isso, para receber assistência médica, negue a Jesus. Queridos, a grande tribulação já está acontecendo em outros países. Só não chegou ainda no Brasil e na Bolívia. Mas se nós não estivermos prontos a passar por aflições como a que estamos passando agora, quarentena, desemprego, né? Problema político, ideológico, vírus, se nós não estivermos prontos a passar por isso, como estaremos prontos para passar pela grande tribulação, queridos? Vocês fazem ideia de quantos milhões de cristãos morreram para trazer essa sã doutrina a você e a mim? Foram milhares, morreram e ainda morrem. Em Atos 20, 24 diz assim, ó, mas em nada, Paulo disse, tenho a minha vida por precioso, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha, nada tenho a minha vida por preciosa. Eu me lembro que minha esposa e eu, quando fomos convidados a ir a Guiné-Bissau, África, fazer missões lá, nós tivemos que assinar um documento nos responsabilizando por nossa morte. Se porventura morrêssemos no campo, ó, a missão que nos enviou não tem nada a ver, a promessa não tem nada a ver. Nós fomos e entregamos a nossa vida por vontade própria. Nós fomos treinados para ir a Guiné-Bissau para morrer por Jesus. Aí alguém diz assim, pastor Diego, ó, parabéns, que lindo. Missionária Maíse, que lindo. Que lindos vocês. Olha, que missionários maravilhosos. Vocês estão dispostos a morrer para Jesus. Não, queridos, não é Diego, não é Maíse. O Senhor convida a sua igreja para morrer. O Senhor convida a sua igreja para sofrer por amor a Ele, em prol de levar a sã doutrina, em prol de levar a verdade, em prol de levar esse evangelho até os confins da terra. Pastor Diego, o senhor não está sendo insensível? Não, queridos. Nesses últimos dias, eu tive a felicidade de ver a minha mãe nascer em Jesus e do meu pai morrer literalmente, fisicamente, não com coronavírus, mas com diabetes, com um problema que tomou todo o corpo dele. Então não é insensibilidade, queridos, mas é trazer a igreja de Cristo para aquilo que verdadeiramente é unidade. O que é unidade, ou melhor dizendo, como conquistar a unidade, aquelas características, né, ou aqueles atributos que o pastor Diego utilizou aqui anteriormente, só é possível a igreja estando com a sã doutrina de Cristo, permanecendo na doutrina, pregando a doutrina do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus diz que essa igreja modelo, ela perseverava em outra coisa. Ela perseverava no partir do pão. Oh, aleluias! Eles, né, a igreja primitiva perseverava no partir do pão. Queridos, infelizmente existem pessoas, né, que se diz ser cristã, mas que, quem sabe, não divide nem o carro que tem. Existem pessoas, quem sabe, é cristã, mas quem sabe não tem coragem de dividir nem o salário lá do mês, né, que recebeu e vê o irmão que está passando necessidade, mas não ajuda o irmão. Como é triste saber, queridos, que tem igreja que sequer não teria coragem de dividir
o seu templo, onde congrega com uma outra denominação, por exemplo. Antes de entrar aqui com vocês, com a IAP Bocaiúva, eu olhei o culto de vocês anterior e achei lindo, né? Porque havia um ministério de louvor da Assembleia de Deus cantando na igreja da promessa. É lindo isso. Não quer dizer que um tem que adotar a cultura do outro ou a doutrina do outro, mas a unidade, o amor, o reino. É lindo ver isso. É lindo. E aí, quando eu lembro, querido, sobre o partir do pão, ou quando eu leio essa frase que acontecia na igreja primitiva, eu lembro de uma experiência que eu tive lá em Guiné-Bissau, em uma aldeia chamada Bafatá. Lá, minha esposa e eu conhecemos o missionário do amor. E nós ficamos muito curiosos para saber por que aquele jovem pastor, que se chamava Domingos, era chamado por sua igreja de missionário do amor. A gente ficou muito curioso para saber disso. E eu me lembro que em um dia nós estávamos ali prontos para nos alimentar. E claro, você está na África, né? Em um país onde poucas pessoas comem apenas uma vez por dia, a grande maioria sequer tem o que comer, em Guiné-Bissau, no caso. Um país sem água encanada, sem energia elétrica, 50% muçulmano, 45% feiticeiros, apenas 5% de cristãos divididos entre católicos e evangélicos. Então, olha todo o contexto daquele lugar. E aí nós estamos ali fora da igreja. Era uma equipe de 7 pessoas e uma das missionárias pegou um pão lá grande, cortou e deu um pedaço para cada um dos missionários, para que a gente comesse, para finalmente entrar no culto. Não é? Afinal de contas, saco vazio não fica em pé. Então a gente não pode, de maneira alguma, no campo missionário, digamos assim, pensar que é turnê, né, que é passeio, abusar, né, da alimentação, mas a gente precisa comer nem que seja o mínimo para poder estar firme e forte para cumprir a missão. E a missionária, ela corta o pedaço do pão, passa para cada um, e cada um de nós pegamos ali o nosso pedaço, e um dos pedaços nós demos ao missionário, ao pastor, melhor dizendo, Domingos, da igreja, o missionário do amor. E foi interessante porque ele pegou o pedaço de pão dele e ligeiramente entrou no templo. Foi para dentro do templo, para dentro da igreja. E ali eu fiquei curioso para ver o que era que... Por que aquele pastor, né, ele pegou o pedaço do pão e foi para dentro da igreja? Por que aquele missionário do amor fez isso, hein? E aí eu fui atrás dele, fiquei olhando ali pela porta. E, queridos, os irmãos, a grande maioria jovens, começaram a entrar na igreja para o culto e ele pegou o pedaço de pão dele e começou a repartir de pedacinho em pedacinho o pão que ele tinha, que era para ele, para suas ovelhas, um por um. Enquanto nós, e não era pecado isso, né? Estávamos nos alimentando para ir para o culto, realizar o culto, aquele missionário, ele pegou o pedacinho de pão dele, que já era pequeno, e foi dividir com a igreja. Aquilo ali quebrantou meu coração, eu me aproximei dele logo que pude e perguntei, Domingos, por que você fez isso? Você só tinha esse pão, nós iríamos começar o culto, e você pegou o seu pão e repartiu pedacinho por pedacinho para toda a igreja, Domingos. Por que você fez isso? E ele disse, Pastor Diego, porque assim nos ensinou nosso Mestre Jesus. De graça recebei, de graça dai. Queridos, eu entrei em choque naquele momento. Fui humilhado, constrangido pelo amor de Deus, pelo partir do pão, pela perseverança do partir do pão daquele missionário. Isso é unidade, é o partir do pão. Isso é o que nos leva à unidade, é o partir do pão. Sabe, queridos, aquela igreja primitiva, eles perseveravam nas orações. Era nas orações. Porque a oração é fundamental para uma igreja que quer unidade, porque a oração te leva a uma unidade vertical e horizontal, é com Deus e com os homens. A oração é o termômetro da igreja, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder.
Mas finalmente, queridos, aquela igreja primitiva tinha algo que os empurrava para a unidade. Era impossível ter essas coisas aqui que eu falei e não viver amor, honra, servir uns aos outros. Era impossível. E a última coisa que eu quero citar aqui era a presença do Espírito de Deus no meio da igreja. Aleluias! É impossível viver em unidade sem que o Espírito Santo de Deus esteja no meio da igreja. Se você olhar, a parte A do verso 7 diz que eles louvavam a Deus. Aleluias! Se você olhar Efésios 4:13, o apóstolo Paulo vai dizer: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, para ter unidade. E unidade é tudo aquilo que eu falei anteriormente. Para ter unidade, a igreja precisa necessariamente perseverar na doutrina. Ela precisa perseverar no partir do pão. A igreja precisa perseverar nas orações. E, finalmente, ela precisa perseverar no clamor, na busca intensa. Ela precisa perseverar na fome e na sede de Deus. Porque sem Deus, queridos, sem Deus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Alguém pode dizer: pastor, amar, perdoar. Pastor, admoestar em amor, ser hospitaleiro, lavar os pés, pastor. Tudo isso é unidade, sim, tudo isso é unidade. E você pode dizer: pastor, mas para mim isso é impossível. Para nós como igreja é impossível. Mas para Deus nada é impossível. É por isso que quando o Espírito de Deus, ele está no meio da igreja, ele é o Senhor da igreja. Tudo isso é possível. É possível finalmente viver a verdadeira unidade. Por isso, queridos, é com temor e tremor que afirmo: a congregação que não zela fervorosamente por essas práticas espirituais sequer deveria utilizar-se desse prestigioso título, Igreja Cristã. No caso de minha esposa e eu, viver em união foi uma opção, uma escolha inteligente, uma forma de nos tornarmos um casal feliz e mais relevante para a nossa geração. A grande verdade é que não deveríamos, mas poderíamos haver escolhido uma segunda opção, como, por exemplo, a de vivermos juntos, mas não unidos, juntos, mas infelizes, juntos, mas sem propósito em comum, como infelizmente acontece atualmente com muitos casais. Porém, para a verdadeira igreja de Cristo, essa segunda opção que minha esposa e eu tínhamos, ela é simplesmente ela simplesmente não existe. Pois ela, a igreja de Cristo, ela essencialmente nasceu para, por meio da sua unidade vertical e horizontal, adorar a Deus, honrar o seu sacrifício na cruz do Calvário e refletir o amor de seu Senhor ao mundo, fazendo de sua própria existência uma pregação dinâmica do Evangelho. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus e passo agora para o Ministério de Louvor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Palavras maravilhosas, né, do pastor Diego, que realmente nós possamos viver essa união, né, pelo Espírito de Deus, essa união em Cristo Jesus, em propósito, né, e adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti, ó Deus, seja o louvor e a honra e a glória, meu Deus, em todo o tempo. Outro igual não haverá.
Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador, só a ti a honra e o louvor para sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra, a glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador, só a ti a honra e o louvor para sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra, a glória entregamos só a ti, só a ti a honra e o louvor para sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra, a glória entregamos só a ti. Que nos salvou, poderoso em seu amor, o Rei que deu a vida em cada gota do teu sangue. É Jesus, o Rei Senhor, Cordeiro Salvador, só a ti a honra e o louvor para sempre, só a ti domínio sobre o céu e a terra, a glória entregamos só a ti, só a ti a honra e o louvor, domínio sobre o céu e a terra, a glória entregamos só a ti, só a ti, glória, só a ti. Pastor Daniel está com a palavra.
Glória a Deus, somente a Ele, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Somente Ele pode fazer tudo isso na nossa vida, na sua vida. Nesta manhã você está tendo um encontro com Deus agora. Abra o teu coração, continua deixando o Espírito Santo falar na sua vida. Nós vimos e estamos trabalhando sobre a unidade. E você viu, mediante a palavra de Deus, o que é a unidade no pão, na comunhão, na oração. Nós precisamos estar sempre fortes, firmes na oração, na presença de Deus, para que a gente possa ser vencedor em Cristo Jesus. Deus, Ele está mudando a história da igreja. E você pode fazer parte dessa mudança. Você pode fazer parte. O Espírito Santo está te convidando para você mudar, para que o Espírito Santo venha mudar essa história. E que nós possamos realmente, que o Espírito Santo encontre corações nesta manhã, através dessa live, aonde ela estiver alcançando, que Ele possa mover o teu coração neste momento. Nós iremos orar, iremos interceder pelo pastor Antônio. Pastor Antônio pede oração, e nós estaremos orando e intercedendo pela vida do servo de Deus. A irmã Eva, ontem ela assistindo a live, ela pediu oração em prol dos seus irmãos, em prol do Ricardo, em prol do Antônio, que não está bem de saúde. Nós estaremos continuando intercedendo, Eva. Tenha fé, continua nesse propósito, que os seus irmãos, no nome de Jesus Cristo, serão alcançados pelo poder de Deus. A irmã Renata também pede oração em favor do seu cunhado José de Souza, que ele não está bem, e pede para que continuemos orando em favor dela e da sua família, para que a gente venha orar e pedir a bênção de Deus sobre a vida da Renata, sua família, e sobre a vida do seu cunhado José de Souza. E o nosso irmão Ronaldo Neves, ele é de São Paulo, ele pede oração em favor da sua família, e que Deus continue abençoando a família do nosso irmão Ronaldo Neves. A nossa irmã Vadimari também está acompanhando. Deus abençoe, minha querida, juntamente com a sua tia, e que ela seja alcançada pelo poder da palavra de Deus. Nós iremos orar, nós iremos falar com Deus agora. Você que está aí, ajoelha. Nossos irmãos que estão aqui na igreja estarão se ajoelhando. E você possa também, na sua casa, se ajoelhar e buscar a face de Deus, para que esse momento seja um momento de um encontro contigo nessa hora. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de infinita bondade, graças nós te damos, ó Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, das nossas falhas e fraquezas cometidas. Oh Senhor Jesus, Pai Santo, venha mudar a história da tua igreja, Pai, para que cada vez mais nós possamos, Senhor Deus, nos unir em só propósito, olhar as necessidades do nosso irmão, estender o braço amigo, estender o ombro amigo, ó Pai, para que possamos estar juntos na comunhão, juntos no partir do pão, juntos na oração. Oh Deus amado, Deus de poder, nós confiamos, ó Pai, e cremos, Senhor Deus, na ação gloriosa do Espírito Santo. Ó Pai de amor, venha abençoar, Senhor Deus, o pastor Antônio, venha alcançar o teu servo, venha, Senhor Deus, conceder força, saúde, alegria, para que ele venha exaltar e glorificar o teu nome. Ó Pai Santo, a nossa irmã Eva, ela pede oração em prol do seu irmão Ricardo, em prol do seu irmão Antônio. Nós não sabemos, Senhor Deus, do que ele está precisando, mas nós sabemos que para ti nada é impossível. Alcança agora, Senhor Deus, a vida desses homens, para que ela possa testemunhar, para que ela venha glorificar, exaltar o teu nome. Ó Senhor Jesus, ó Deus de amor, Deus de infinita bondade, o Ronaldo Neves também, Senhor Deus, tem acompanhado, tem sido presente, Senhor Deus, nos nossos cultos, abençoando ele, abençoando, Senhor Deus, a sua família, dando, Senhor Deus, força, dando vitória, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu poder. Ó Senhor Jesus, ó Deus de amor,
Olha, Senhor Deus, para a Renata. A Renata, Senhor Deus, ela pede oração em prol dela, da sua família, em prol do seu cunhado José. Manifesta a tua graça. Encontra agora, Senhor Deus, a vida deste homem, a vida dessa família, para que eles sejam, Senhor Deus, abençoados. Que eles sejam, Senhor Deus, fortalecidos. Que eles sejam protegidos, Senhor Deus, com tuas mãos de poder. Ó Deus amado, o teu servo trouxe a palavra de Deus. O pastor Diego, juntamente com a sua esposa, proteja, Senhor Deus, ele no campo missionário. Guarda, Senhor Deus, o teu servo. Guarda, Senhor Deus, a tua serva, a sua esposa, fortalecendo eles, ó Pai, dando autoridade, dando ousadia, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, protegendo, dando livramento, que ele seja, Senhor Deus, boca de Deus ali naquele país, naquela cidade, naquele bairro, Senhor Deus, onde a igreja está localizada. Ó Senhor Jesus, para que o evangelho, através da vida desse casal, possa cada vez mais se espalhar, possa cada vez mais alcançar corações sedentos, corações necessitados, Senhor Deus, da tua palavra. Que haja um encontro real contigo, ó Pai. Ó Jesus, apresenta os nossos irmãos, a nossa irmã Jerosina, o nosso irmão Pedro, a nossa irmã Marinha. Continua, Senhor Deus, curando. Continua, Senhor Deus, dando alívio, repreendendo, Senhor Deus, as dores. E que elas possam, Senhor Deus, exaltar, glorificar o teu nome na beleza da tua santidade. Ó Senhor Jesus, continua abençoando a cidade de Bocaiúva. Ontem, Senhor Deus, na live estivemos, Senhor Deus, te adorando. As igrejas estavam, Senhor Deus, abençoando essa cidade através dos louvores. Os louvores são mensagens cantadas, Senhor Deus. Continua abençoando, Senhor Deus, a administração desta cidade, a prefeita, os vereadores, Senhor Deus, e todos os seus secretariados, que eles sejam dirigidos por ti, ó Pai, e sejam, Senhor Deus, para que eles possam ter realmente, Senhor Deus, a sabedoria dos altos céus para conduzir essa população, ó Pai. Ó Deus amado, Deus de poder, continua protegendo e guardando todos os nossos irmãos que têm acompanhado, que têm participado, que aonde essa live, Senhor Deus, alcançar, aonde, Senhor Deus, nossos irmãos, aqueles que estarão ouvindo, assistindo, eles sejam impactados, eles sejam, Senhor Deus, abençoados e sejam fortalecidos no teu nome. Ó Pai eterno, continua falando, ó Pai, continua usando, Senhor Deus, os teus filhos para o louvor da tua glória. Nós oramos, ó Pai, e te agradecemos para a glória e honra do teu poder. Ó Deus amado, muito obrigado, Jesus. É a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, para a glória do teu poder. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Irmãos, a presença do Espírito Santo aqui nesse local é notório. Espero que você também esteja sentindo o Espírito Santo também na sua vida. Espero que essa essência, espero que o poder de Deus esteja alcançando a tua vida agora, neste momento, para que você possa ser impactados pelo poder de Deus. Que Deus assim continue nos abençoando, que Deus continue nos fortalecendo para o louvor, para a glória e a honra do nosso Pai Celestial. Nós estaremos encerrando essa live, mas nós estaremos continuando orando aqui. E pedimos para que você continue acompanhando a partir do nosso canal do YouTube. Nós estaremos agora tendo um dia para cada ministério. O Ministério da Criança, o Ministério Musical, o Ministério do Jovem, o Ministério Feminino. Eles estarão entregando vídeos para que você possa estar acompanhando ao nosso canal. Que Deus assim vos abençoe. Muito obrigado, pastor Diego. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu querido. Tanto a sua vida como a vida da sua esposa. Vamos então despedir com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus eterno Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém.